Política, com Rodrigo Orengo. Hora de conversar com Rodrigo Orengo. Voltamos ao assunto dos penduricalhos, a decisão de ontem de Flávio Dino e o que ela representa para um possível veto ou sanção do presidente. Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Abre caminho, viu, Megali? Abre caminho para o veto presidencial. O presidente já estava sendo pressionado por pessoas próximas, aliados, a gente já tinha comentado isso, mas agora com a decisão do ministro Flávio Dino, de suspender os chamados supersalários ou penduricalhos que provocam aí esses supersalários, o caminho está aberto para o presidente Lula vetar essa matéria aprovada no Congresso Nacional, que cria condições como escala 3 por 1. O servidor trabalha 3 dias, tem um dia de folga, permite que o servidor até dobre o salário com os chamados penduricalhos. Que justamente chegando com salários lá até 70 mil reais, né? Tanto que o teto do funcionalismo é de 36 mil reais, salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. O problema é que, na ponta do lápis, você tem uma parcela muito significativa de servidores que ganham mais do que os ministros porque vão incorporando essas condições, né? Então, conversando com o aliado do presidente, pelo menos agora o caminho está aberto para vetar sem encontrar por lá com o presidente da Câmara, presidente do Senado, com parlamentares que articularam para aprovar essa matéria, fizeram um grande acordão no Congresso Nacional, porque você tem um anteparo ali, você tem uma decisão judicial. A decisão do ministro Flávio Dino estabelece que em 60 dias os chefes dos 3 poderes precisam apontar lá quais são os auxílios, benefícios que estão dentro da legislação, que não estão extrapolando o teto do funcionalismo, as regras previstas, né? E até lá, as matérias, os penduricários continuam valendo. Se não decidirem, deixam de valer. Ele está provocando, Megali, ele está, na verdade, colocando isso, agendando e pautando esse tema, porque há muito tempo fala que o Congresso Nacional não discute assunto. Isso representa cerca de 10 bilhões de reais anualmente. É auxílio paletó, é auxílio panetone, esses 2 auxílios, inclusive, o ministro cita na decisão. Mas não para por aí. Auxílio, justamente quando o deputado chega em Brasília, você tem lá um auxílio moradia. E isso extrapola teto. Então, o exemplo, ele vem de cima, ele vem do parlamentar, vem da autoridade, né, que vai incorporando essas gratificações e ganha muito mais do que um teto que é para inglês ver. Então, isso tem um impacto significativo. Agora, a reação no Congresso Nacional é de muita irritação, Megali. Conversando com alguns parlamentares, mais uma vez, eles entendem que o ministro atropelou as atribuições, porque essa deveria ser uma decisão do Congresso Nacional. E tem aí também uma pressão fortíssima das grandes corporações, dos grandes sindicatos, que não tem interesse nenhum nessa discussão. São aqueles sindicatos realmente que são os privilegiados, são aquelas castas de servidores que estão lá no topo da carreira e ganham muito mais com esses penduricalhos. A gente não está falando do bolo, né, de muitos servidores, por exemplo, do executivo que estão lá embaixo, né, que ganham um salário muito menor, mas sim dessas castas que ganham muito com os chamados penduricários. Bom, agora esse assunto ele vai entrar na agenda, abre caminho, segundo aliados, para o presidente vetar, mas tem uma decisão mais importante ainda, né, que é justamente dos 3 poderes de indicar qual é o penduricalho que pode e o que não pode, né? Qual que pode, por exemplo, furar o teto constitucional? Isso vai ter que ser discutido. Bom, teoricamente nada poderia furar o teto, né? O teto deveria ser a coisa mais firme, né? Você dormiria numa casa em que o teto não é seguro? Nada deveria poder ultrapassar o teto. Mas a gente está na discussão sobre o que pode, o que não pode e o quanto. Orengo, bom fim de semana para você, até segunda. Bom fim de semana, até mais.